Oi, gente, eu sou Eliane Kovaleski, tenho um trabalho maravilhoso, terapêutico, para reconstruir teu corpo, para que seja um corpo de Cristo, verdadeiramente aqui, reconstruindo de novo a tua história de vida, buscando do alto, do amor de Deus, a tua verdadeira identidade espiritual. Então a gente começa pela área espiritual, que é a base da tua vida, a importância da base familiar. Nós vamos ver como foi criado a tua história, né? Como que você veio, os irmãos e tal, para que você tenha consciência da onde você veio, da base familiar terrena. Porém, a nossa base familiar é a família do reino. Então, a importância da base familiar tem muito a ver com o teu crescimento e teu desenvolvimento espiritual. Porque a gente acostuma, né, a viver olhando para essa terra o tempo todo. A gente só olha para o céu quando as coisas estão feias. Dificilmente você lembra de Deus quando as coisas estão bem. Mas quando as coisas apertam, Deus é o primeiro, né? Pai, cadê o Pai para me ajudar? Pai Celestial. Então, essa proposta que eu estou te colocando aqui é para que você imagine teu corpo sendo já desenvolvido espiritualmente nesses passos que eu vou te levar, que são 4 passos. Esses 4 passos vai formar você na tua identidade espiritual, para que você tenha aí um relacionamento, né, na sociedade de uma maneira fidedigna àquilo que Deus fez, né? E que você possa comunicar algo que só você sabe com Deus. A revelação virá a partir do momento que você busca a tua verdadeira identidade. Como vai fazer isso? Através do teu nome de registro. Você nasceu, você tem um nome aqui como identidade, né? E você apresenta essa identidade aqui. Só que lá, no mundo espiritual, você também tem uma identidade espiritual. Então, o PhD é as habilidades que Deus te deu. Então são 3 habilidades muito importantes que você carrega contigo, que é de Deus, mas que você precisa, digamos, conhecer essa habilidade para que você não se perca nas habilidades dos outros, né? E como você vai saber? Através do estudo terapêutico, né? Qual é a proposta? Você vir de uma maneira exclusiva pela fé. A fé vai agradar o coração de Deus. Isso já é um princípio. O segundo princípio é pelo teu nome mesmo. Nós vamos estudar o teu nome, não a tua pessoa em si, mas o teu nome na identidade espiritual, para que você se veja como espírito recriado em Cristo Jesus aqui, para que seja esse corpo. E como vai ser? Através do amor de Deus. E o amor de Deus não é um amor sentimento, o amor de Deus é um mandamento, que também é um princípio eterno. O livre-arbítrio é o primeiro passo. Você tem que ver porque você escolhe ser um corpo produtor, pacificador da verdade, da justiça de Deus. Então a unidade é importante. O primeiro passo é importante. Você se estimular a buscar o Pai Celestial, porque Ele te estimula. Aí sim você fica aliançado com Ele. Ele te estimula porque você também se estimula a ficar com Ele. Nós vamos trabalhar a questão da inversão de ordens, ou seja, tirar a tua mentalidade da base familiar terrena para colocar você na identidade da base familiar do Espírito de Deus. Espírito de Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o primeiro passo. E como nós vamos utilizar isso também? Fortalecido no fruto do Espírito, no amor de Deus e no domínio próprio. Porque Deus quer que você domine o teu corpo. Você tenha bom senso, você desenvolva teu espírito e você tenha o equilíbrio nos momentos de decisões. Então, para isso, você precisa buscar o fruto do Espírito e desenvolver utilizando esse fruto. Que contra esses frutos, contra essas coisas que são o fruto do Espírito, não há lei. A gente passa a ser livre em Cristo Jesus, através do amor dele, que é um dos frutos, e do domínio próprio. Então, ou seja, você fica já linkada ao Pai Celestial
com os teus pés no domínio dele sobre a tua vida. Esse é o primeiro passo para reconstruir teu corpo. Vamos seguir, tá bom? Para o segundo passo. Esse primeiro passo, esqueci de falar, mas o primeiro passo, ele tem a ver muito com essa parte da planta dos pés até o teu joelhinho, né? Que quando você não nasceu andando, né? Correndo já. Então, nessa época, você foi conduzido por pessoas, né? Agora não, agora é você mesmo buscando a tua identidade espiritual e você conduzindo a tua própria essência para que o Pai governe a tua vida. Olha que coisa linda. Isso é trabalho, isso é desenvolvimento espiritual do ser humano. Essa é a proposta minha com a cruz me revelada. Então, vamos para o segundo passo? O segundo passo, a gente já vai crescendo no desenvolvimento espiritual através da mentalidade. Então, é todo mental. Eu vou trazer essa essência crescida dos 7 aos 14 anos, onde ali eu já não vou estar em unidade com Deus, mas eu já vou estar no passo 2, onde tem 2 ou mais, Deus está presente. Então, o passo 2 significa o socializador. A gente não vai viver sozinho neste mundo. Nós vivemos em sociedade. E o corpo de Cristo, ele é composto por toda a humanidade. Cada corpo tem habilidades específicas que Deus deu. São 9 habilidades no total, mas as 9 é só Deus que tem. E as 9 é o perfeito plano de Deus. Nós não somos perfeitos enquanto somos pequenos, porque a gente perde a consciência no Espírito. Mas hoje eu proponho você a buscar a perfeição de Deus e reconstruir teu corpo da maneira dele. Então, o segundo passo, nós vamos considerar o Espírito Santo como nosso assistente social, como nosso consolador, como nosso amigo, conselheiro, nosso assistente social. Ele é o nosso sócio. E para isso, então, eu vou precisar também ter aí alguns princípios para que eu possa governar e ter o domínio próprio. Nós vamos usar o princípio da verdade, o princípio do servir e dos relacionamentos. E essa área dos relacionamentos é bem importante, porque nós, no primeiro passo, a gente fala da importância da base familiar, né? Tanto que a gente vai olhar os pais, os avós, para que observe como é que foi teus primeiros passos, para que você tenha consciência de que aqueles passos não eram teus, aqueles passos foram conduzidos. Então você não teve o livre-arbítrio de, desenvolver teu espírito. Mas nessa área social, você já tem uma certa lembrança de coisas até os teus 14, que você pode já, de uma maneira bem mais efetiva e assertiva, de dominar aquilo que você viu que não é de Deus, porque o que é bom é de Deus, o que não é, deixa pra lá, né? Porque Deus é bom o tempo todo tempo Deus é bom. Então, quando as coisas são ruins, esquece, senão você vai ficar na consciência do pecado, da coisa ruim. Então, nós não queremos mais isso. Reconstruir nosso corpo vai ser na essência do amor e da graça de Deus. No primeiro passo, a graça foi para salvar a tua vida e o amor foi para resgatar você. Então, por isso, pela fé, você subiu o teu segundo nível, segundo grau, segunda fase de vida. E nessa segunda fase, dos 7 aos 14, você vai trabalhar a graça de Deus que vai santificar você. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Se o Espírito Santo está dentro de você e ele vai fazer o serviço para você, só desenvolver através do teu corpo, então quem vai te servir? É ele, o Santo. Por isso, então, ele vai santificar também o teu corpo. E como que ele vai? O amor dele vai fazendo como? Vai purificando você. De uma maneira natural, você vai observando aquilo que é bom e aquilo que não é. O que não é, você mesmo, por livre escolha, vai deixar de lado, porque você não quer mais isso. Esse é o verdadeiro relacionamento com Deus. Ser filho de Deus é agir da maneira dele, ok? Esse é o segundo passo, reconstruindo o teu corpo. Essa é a proposta da cruz me revelada. Assim Deus fez em mim e assim hoje eu sirvo Deus
te oferecendo esse trabalho maravilhoso, porque você tem um corpo específico, eu também tenho. Eu tenho habilidades que você não tem, mas Deus tem as 9. Então, tenha certeza, se você usar as habilidades que você tem nesse segundo passo e que você tem no primeiro passo, tenha certeza, você já vai ter o domínio próprio e você vai receber o amor de Deus e você vai conquistar o segundo fruto de cima para baixo, que é a alegria que vem do Senhor. Porque para a gente viver nessa sociedade é somente a alegria do Senhor. Isso não é momentâneo, gente. Senão eu vou buscar qualquer coisa aí para eu ser feliz por um instante, mas logo passa. Agora a alegria do Senhor não passa, porque você vai entender que você está sendo servido por Ele e você vai servi-lo também. E você vai ter a mansidão como também um fruto para você ir se desenvolvendo. Esse é o segundo passo da cruz me revelada. Eu sou Eliane Kovaleski e falo para você com muito amor que isso é efetivo e assertivo, porque isso foi o que Deus fez comigo e eu quero te ajudar monitorando esse momento de passagem e de reconstrução da tua vida, passando pela cruz me revelada, honrando aquele que um dia te honrou, dando a vida dele, o corpo dele, o sangue dele por você. Se identificou com você, substituiu você. Agora é a tua vez, assim como eu também estou fazendo. Bora para o terceiro passo? Terceiro passo, nós já vamos atuar já na área do umbigo até o estômago. Eu não lembro se eu falei, mas o segundo passo, ele pega justamente o joelho até o umbigo. São partezinhas do teu corpo que você não tem domínio sobre ele quando você está nessa fase, né? Você não tem domínio. Mas, dos 14 aos 21, você já começa a ter domínio até do teu corpo, né? Por quê? Porque você já está com uma idade onde você tem a consciência de muita coisa. Mas vamos colocar assim, a consciência que você está tendo é a consciência da mente, do inconsciente, do subconsciente e da consciência. Mas consciência de quem? De quem você foi na base familiar terrena, na sociedade onde você vive, neste mundo terra. Mas eu vou buscar te estimular a você buscar a tua identidade espiritual pelo nome de registro, justamente para que você não tenha mais as emoções dominando a tua vida, mas sim o amor de Deus e a graça dele. Então a graça que você vai ter já nesse terceiro passo é a graça para te fortalecer. Por quê? Porque você já está quase pronto para servir a Deus. Porque a partir dos 21 anos você tem autonomia para poder servir a Deus. É livre escolha, tá? Para quem vem fazer a cruz me revelada, é pela fé. No primeiro passo. No segundo passo, a gente já falou do servir, da verdade, dos relacionamentos. Mas o terceiro passo, você vai buscar princípios que vão te ajudar muito a você viver com Deus, no relacionamento, de uma maneira com o espírito ensinável, com humildade com Ele, porque foi Ele que te criou. Ele sabe quem é você. E você vai ter uma habilidade que Deus vai te dar nessa fase adulta também, que é essa fase que você já está entrando no serviço daquilo que Deus já te deu. Que é isso que você tem para fazer? Eu não sei, mas eu sei o que eu tenho para fazer. As minhas habilidades são comunicar, pacificar e estimular você. É o que eu estou fazendo. Mas tenha certeza que eu preciso do produtor, eu preciso do pacificador. Como que eu vou viver se eu viver com essas 3 habilidades só? Então Deus é tão lindo que Ele une pessoas para ser o corpo de Cristo. E aí sim, a proposta da cruz é você ter o teu corpo reconstruído da maneira dele, com essas habilidades, para que juntos possamos expandir o reino aqui na terra e ser abençoado para abençoar outros. O que tem mais nesse terceiro passo? 3 significa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A comunhão com a família do reino. Aí você sai das emoções, da área emocional. Você vai ficar na área
que realmente vai manter você firme, que é a área da nova criação. É uma área que é uma nova era te levando para esse momento de libertação em Cristo, onde você possa comunicar algo que só você tem e Deus. Aí quem entra aqui? O Espírito Santo revelando a verdade a você, assim como revela para mim, através da palavra de Deus. Então, qual é o fruto que vai fortalecer a gente aqui e o amor vai poder capacitar a gente? Com o fruto da paz. E eu utilizo o fruto da fidelidade. Então você percebe que a gente vai buscando o fruto, que é o caráter de Deus, para poder reconstruir o corpo de maneira consciente. Porque eu vou desenvolver essa paz, eu vou desenvolver também a fidelidade com Deus. Então, o princípio do perdão é você liberar perdão para que você tenha paz. O princípio da honra é para que você honre a Jesus, que passou pela cruz e sofreu por você. Então você vai só passar, mas não vai viver o processo que Jesus viveu, porque ele já fez. E você vai honrá-lo, para que você possa honrar a Jesus e ele te honrar, porque ele vai ficar num corpo onde honra ele. Isso é verdadeiro relacionamento. Isso é sabedoria também. E a sabedoria é o elemento principal que nós temos que ter. Porque o conhecimento é importante, mas a sabedoria vem do alto. E com o Espírito Santo, você começa a ter muito mais assertividade e efetividade na tua vida. E você começa, então, a se desenvolver cada dia mais, tanto na área espiritual, como na área social, como na área emocional. Então, eu sou Eliane Kovaleski, estou falando para você desse espaço de uma maneira teórica, mas é isso que nós vamos fazer ao passar pelos 4 passos da cruz me revelada, porque isso é testemunho de vida. Eu estou aqui porque eu passei por isso eu vou monitorar você. Até daqui a pouco, no nosso 4º passo. O 4º passo é uma área muito boa, porque olha, é a área pessoal. O 4º passo, ele já está te levando à idade adulta, dos 21 para cima. Após os 21 anos, você está com o corpo completamente formado da maneira de Deus. Internamente, nós temos o nosso corpo que funciona assim, redondinho. Ninguém toma o lugar do outro. O fígado não toma o lugar do pulmão, os olhos não vai lá no lugar do pé, eu não deixo o braço em casa para sair sem ele, não tem como. Eles estão trabalhando de uma maneira que só Deus divinamente fez. Mas por fora, pelo externo, pela vida que a gente viveu do 07, 7, 14, 14, 21, a gente se perdeu com os nossos corpos por aí. Eu me envolvi com corpos, corpos se envolveram comigo através de emoção, através do espiritual, através do social, através dos disques, muitos envolvimentos da sociedade, que deixei pedaços meus em pessoas deixaram em mim, assim como você também. Então, o 4º passo é a hora de eu produzir. Produzir o quê? Produzir o desenvolvimento espiritual de maneira consciente em Cristo Jesus. E para isso, eu vou ter que utilizar 3 princípios: o da inteligência, o da prosperidade e o da disciplina. O princípio da inteligência, para você ter uma ideia, são 4 maneiras de você entender a tua própria mente, para que ela não fique mais lá onde ela estava no primeiro passo. Se você voltar, você vai observar que o primeiro passo é o teu 0,7 anos. A tua cabeça não está no chão. Você já tem como colocar a tua mente em Cristo Jesus. Então a tua inteligência, ela passou por 4 fases. A fase da sobrevivência, a fase da execução, né? Você, no primeiro 07, você sobrevivia, né? Porque você não tinha condições de discutir com nada, a não ser chorar, né?
que era uma maneira de você já defender tua vontade. Mas a segunda fase, a fase social, já é uma fase de executar. Normalmente essa fase a gente obedece os pais, né? Pelo rigor deles. Executa e ponto. Mas na fase emocional, você já quer empreender, né? Eu já sou dono de mim, eu já quero começar a trabalhar e faço coisas às vezes que nem seria o correto, mas você quer ser um empreendedor. Mas, gente, você se perde totalmente com essas três mentes. A mente que vai te levar de uma maneira consciente é a mente de Cristo, que é onde você já tem consciência de quem é Jesus para você. Por isso que a cruz, ela vai te revelar quem é Jesus. E se você optar por ele, você vai crescer da maneira dele, no caráter dele. E por falar em caráter, a gente vai utilizar três princípios aqui, que eu já falei inclusive, mas um deles, que é o princípio da disciplina, falamos do princípio da inteligência, né, que são 4 tipos de mente, falamos do princípio agora da disciplina. A disciplina é muito importante, nós sabemos qual é o nosso lugar aqui hoje. Você só tem um lugar, o teu. Você tem que salvar a si mesmo para poder se manter na terra. Senão, se você não sabe quem é você em Deus, em Cristo, em questões de segundo, a sociedade leva você a se relacionar com elas. E aí você se perde de novo. Teu corpo fica de novo perdido por aí. Então a disciplina vai fazer você pensar com a mente de Cristo, mesmo estando aqui na terra, para você discernir no teu espírito. Isso vai fazer com que você prospere. E a prosperidade é um princípio que também te dá um sinal, ausência de necessidade. Você não fica buscando tanto conhecimento e tanta coisa mais no mundo, porque você sabe que aquele que conhece você mora dentro de você, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então a área pessoal, ela vai unir você a Jesus, o pacificador. E quando você tem Jesus com você, você começa a ter o fruto completo em você, que é os 9 frutos, que aqui se completa nos 3, que é o da paciência, da amabilidade e da bondade. Então você consegue trazer o fruto do Espírito no teu corpo, a partir do momento que você está nesse nível. Na mão direita, na mão esquerda, eu tenho o meu produto e eu tenho Jesus que sabe qual é o meu produto. Eu tenho eu para me mover e tenho Jesus que se move em mim. Então ele me serve e eu o sirvo. Eu tenho um produto que ele me deu. E com esse produto aliançado a ele, com o Espírito Santo me revelando a verdade, eu tenho a verdade. Eu tenho a justiça de Deus e eu tenho o espiritualizador na minha vida, no governo de tudo. E quem é o espiritualizador? Aquele que te deu a vida, Deus Pai. Então se percebe que o espiritualizador e o dono da verdade e o dono da justiça, a gente não vai precisar passar por essas partes na cruz, porque a verdade é de Jesus, é Ele a verdade. A justiça foi Jesus que veio aqui aliançado com Deus para que Deus pudesse fazer a justiça acontecer. Jesus foi o que sofreu por nós e fez justiça pelo sangue dele. E Deus é o que criou a gente. Então não existe como a gente criar algo que foi criado, né? Então o Criador é soberano. Ele já criou a gente de tal maneira que o amor dele basta. Ele é o espiritualizador. Por isso que o 8º passo é muito importante e está ali aliançado com o 4º passo, porque o 4 sou eu, o produto. O 8 é o discípulo, aquele que verdadeiramente foi a verdade absoluta aqui na terra e que ele cumpriu tudo aquilo que Deus havia pedido para ele. Ele foi o verdadeiro discípulo de Deus.
Então nós precisamos ser os discípulos hoje de Jesus, copiando o caráter dele, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esse é o corpo de Cristo que está em você e você passa a ser esse corpo produtor, pacificador da verdade e da justiça de Deus. Você precisa de mais alguma coisa do que 4 sessões? Não. Então veja, o que eu estou te desafiando é fazer algo muito forte, porém é libertador. A tua mente, ela vai ficar em conexão à mente do Criador. Não há como a mente do pai da mentira entrar em você, falando coisas. Por quê? Porque você deu para Deus o governo da tua vida. E o domínio é dele. Então, se você tem o domínio de Deus, você não tem o domínio do demônio na tua vida. Por isso você passa a ser realmente o corpo de Cristo, a luz aqui. Então eu deixo essa palavra para você aqui agora. Que confie no Senhor, viu? De todo o teu coração. Não se apoie a teus próprios entendimentos, mas reconheça que é Ele que está em todos os teus caminhos, endireitando as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas tema ao Senhor e evite o mal. E assim você terá saúde no corpo e vigor nos ossos. Essa é uma parte do que você vai viver comigo aqui, monitorando você no teu PhD e passando pela cruz me revelada em 4 sessões. Se você gostou, se você percebe que faz sentido para você, vamos marcar um horário para que você faça essas 4 sessões e seja dono de si, porque quem te deu a vida quer o teu corpo, que sem o corpo teu, ele não pode fazer nada. O milagre já foi feito, o milagre é você. Então, me acompanhe, compartilhe esse vídeo, porque pode ter pessoas que também queiram fazer o que um dia eu fui fazer de uma maneira involuntária. Mas eu decidi, depois que eu conheci Jesus, e Ele transformou a reconstrução da minha vida em a cruz me revelada. Todo dia temos boas novas com Jesus. A revelação vem através da palavra dEle. E com a palavra dEle, você segue comunicando aquilo que já está no teu espírito e na tua mente. Até mais.